Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui, mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte, o canal onde você encontra tudo relacionado à gestão esportiva para a escola de esporte. Lembrando que o nosso canal ele é um oferecimento e é possível ser realizado através do sistema Genesis Training, o sistema de gestão completa para a escola de esporte, e da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos só lá na loja do Museu do Flamengo. O Museu do Flamengo fica na Gávea. É uma parceria do Clube de Regatas do Flamengo com a MUD Brasil, uma das maiores empresas do mundo de museu esportivo. O museu tá lindo, maravilhoso. Quem ainda não conheceu, vai lá na Gávea, faz o tour no museu. Quando você sair do museu, você vai cair dentro da loja do Flamengo. Esses produtos que estão expostos aqui, você só encontra lá na loja do Museu do Flamengo. Mais uma vez, ao lado do meu amigo aqui, Luiz Fernando. Boa noite. Hoje tu tá tranquilo, né? Que Sempre estive. O episódio anterior era o Guto Ferreira, dentista. Você falou o que eu vou falar de dente, tudo. Agora, hoje é análise de desempenho. Isso aí você tá em casa, não é isso? Já vi que o homem é fera. É, o homem é fera mesmo, o homem é fera mesmo. Tô recebendo aqui meu amigo Marcelo Xavier, professor Marcelo Xavier, especialista em análise de desempenho de atletas, análise de desempenho de mercado, professor da CBF Academy, entre outras experiências que tem dentro do mercado. Você sabe, eu falei que eu não podia me emocionar, mas assim, é uma emoção estar te recebendo aqui hoje. A gente sabe por quê, a gente sabe de toda a nossa história, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu. Você não sabe a alegria e a felicidade de estar te recebendo aqui, do fundo do meu coração, você sabe disso. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui hoje, especialmente a você, Sidney, e a todo mundo que está nos assistindo. Tem mais ou menos uns 10 anos que a gente está rodando aí, esse Brasil, depois daquele primeiro momento que a gente se encontrou, num trabalho que era feito com excelência, já de forma pioneira há muito tempo. E eu venho aqui hoje com um sentimento muito especial, porque assim, quando eu entro aqui no estúdio e vejo a camisa do Galo, um clube que eu trabalhei, né, Clube Atlético Mineiro, a camisa do Vitória, quando você fala de Botafogo, quando você fala de Flamengo, foram os clubes que eu trabalhei. Então assim, quando eu olho aqui, eu falo assim, pô, eu tô em casa aqui, meu irmão, eu estive em todos esses lugares, vivi muitas experiências, tive o privilégio de ficar muitos anos em cada clube, né, foram 5 anos no Flamengo, foram 7 anos no Botafogo em 2 passagens, foram 2 anos no Esporte Clube Vitória, trabalhei num projeto de forma a construir um elenco pro ano de 2018 no Atlético Mineiro, depois optei pela saída, e assim a gente vai vendo, né, esses movimentos que os clubes estão fazendo, a qualificação dos profissionais, o nível de excelência hoje que existe na questão metodológica, né, daquilo que está se preconizando para o processo de seleção de atletas, para esse processo de construção, né, de um indivíduo, acho que já começa hoje a partir dos 5, 6 anos, na maioria deles oriundos do futsal, essa transição depois para o campo, com as escolas de formação, e ver todo esse movimento, né, que a licença está fazendo junto às escolas de formação desses grandes clubes brasileiros, para mim é um motivo de muita satisfação e alegria, porque já desde o ano de 2012 praticamente, a gente já conversava sobre essas ferramentas de gestão, ferramentas de controle. Então assim, é um processo que vem sendo feito há muito tempo, de forma muito qualificada, e a gente vê que existe uma chance muito real, uma chance muito grande de ter resultados efetivos. Então, ver as coisas dando certo, pra gente, é um motivo de alegria. Não, e a alegria maior é ter você aqui presente. A gente sempre grava os programas na quarta-feira. Daqui a pouco vamos abrir o público, né? Para o público vir ver como é que é a gravação, como não é. Mas, enfim, a gente grava geralmente 3 episódios na mesma semana, na mesma quarta-feira, por questões de agenda, tem que ser gravado, por questões de trabalho da licença. E hoje eu consegui reunir aqui, antes do Marcelo, o Gustavo Ferreira. Agora ele virou Guto Ferreira agora. Agora mudou o nome, falou que tem muito Gustavo Ferreira, virou Guto Ferreira. A gente acaba virando uma persona, né? A gente vira um elemento dentro daquele ambiente ali, mas assim, o Guto é um cara extraordinário. Sim. O trabalho, né? Quem vai assistir esse nosso conteúdo aqui e não tiver assistido o anterior, por favor, volta à barra temporal, assiste o conteúdo anterior com o Guto Ferreira. O Guto tem um trabalho de excelência, um trabalho pioneiro na área de odontologia esportiva, um trabalho de prevenção, um trabalho de todo um processo de cuidado para elevar o nível de performance. Então, assim, hoje, o nível de cuidado que existe para um atleta chegar ao alto rendimento, ele passa por vários níveis de controle de saúde. Sim. E só para deixar assim
a isca para o pessoal voltar no conteúdo anterior. Com o Guto eu aprendi que a gente tem 3 cinturas no corpo. A gente tem a cintura escapular, que é da altura dos ombros, a cintura pélvica, que é essa onde tem a área da calça, onde a gente bota o cinto, né, que é a verdadeira cintura, e a cintura mandibular. Então, inclusive, ele saiu daqui me devendo um vídeo desse conteúdo, de uma análise 3D de uma arcada dentária, para a gente poder apresentar. E vocês não sabiam que se encontrar nem tinha aqui. Ideia. E como a casa não existe, então vocês voltem no conteúdo anterior, quem ainda não assistiu. Sobre isso, ele falou sobre as 3 cinturas, voltem e é importante, assim, eu nem falei disso com ele, né? Mas isso é tão importante, porque o atleta ele precisa estar alinhado. Quando você fala em coordenação motor, em coordenação fina, quando você fala em prevenção de lesões, às vezes as pessoas acham que é simplesmente um controle bioquímico, um controle de tônus muscular, e vai muito além disso. Então hoje, quando a gente fala de análise de desempenho, análise de mercado, a gente pensa sempre na transdisciplinaridade. E esse movimento das áreas de saúde, esse movimento envolvendo a coordenação científica nos clubes, que a gente tem como referência o Altamiro Bottino, que trabalhou conosco lá e hoje está no Cuiabá, mas que eu vejo hoje, por exemplo, sucesso no Palmeiras, né? E eu sei que muito da academia, muito da ideologia dos processos foram começados de forma pioneira através do próprio Altamiro, e hoje são desenvolvidos também de uma forma com excelência com o Daniel. Só que o que a gente está vendo é que, se você entender a análise meramente pelo jogo, o jogo te traz um desempenho momentâneo, mas não te traz toda uma história que está por trás. O indivíduo às vezes passa alguns momentos do dia no clube, às vezes 1 hora, 2 horas, e na escolinha também é a mesma coisa. Sim. Então, o que precisa, para além de treinar, se tornar um indivíduo potencialmente, vamos dizer assim, capaz e graduado de chegar a um clube de futebol e dentro desse clube de futebol conseguir transpor categoria por categoria até chegar no futebol profissional. Que é um funil muito grande. E aí precisa de um entendimento maior das outras áreas de ciência. Perfeito. Né? E a ciência da saúde, a área da saúde é fundamental. Fundamental. E a gente já falamos aqui já de um monte de coisa e tudo mais, mas assim, é importante para o pessoal que está em casa, que muitos meninos assistem a gente, pais, né, e tudo mais. E uma coisa que a gente fala muito aqui, né, Marcelo, que a gente não pode parar de estudar, de jeito nenhum, principalmente essa molecada. Até porque, às vezes, a gente não vai realizar o nosso sonho de atleta, de ser jogador de futebol, de virar, né, um grande ídolo do futebol, mas nós vamos poder trabalhar com futebol e realizar os sonhos, como a gente viveu alguns no Botafogo, campeão carioca, campeão de categoria de base, você viveu em outros momentos, em outros clubes, que é uma emoção muito grande, que é o sonho de um atleta, mas você realiza aquele sonho não sendo um atleta, você pode... Como é que você chega no clube, como é que é a tua história, como é que o esporte entra na tua vida e você chega e realiza o sonho de trabalhar com futebol em alto rendimento? Eu sou natural aqui do Rio de Janeiro, tentei jogar em alto nível, percorri alguns clubes aqui, né, da categoria sub-15 a sub-17. Eu, aos 16 anos, já estava fazendo a graduação na Universidade Federal Fluminense, e eu ia muito mais para a universidade para jogar pelo time da universidade do que para as aulas propriamente dita, né? Eu fazia um curso de Química Industrial. E aí, naquele momento, eu comecei sim a projetar a ideia de me tornar um atleta profissional, porque vivia algumas experiências. Naquele primeiro movimento, eu pensava em me tornar um atleta universitário, jogar universidade, alguém me enxergar, jogar em qualquer lugar do planeta. Só que o tempo foi passando, eu fui percebendo que o mercado que eu teria à minha disposição não seria esse. E eu ingressei aos 19 anos, larguei a Química Industrial, ingressei aos 19 anos no curso de Educação Física, já tendo em mente o foco de me tornar um profissional do futebol. Aquele momento que eu entendi que eu não me tornaria um profissional, um atleta de alto nível, porque eu não queria ser mais um na multidão, eu falei, eu vou viver o futebol de uma outra forma, ainda que seja dentro do campo ou que seja fora do campo, mas eu vou viver o futebol para viver esse sonho que é estar no futebol. Eu ingressei na Universidade de Educação Física na UERJ e eu tive a oportunidade no primeiro semestre receber um convite de um professor chamado Raimundo Azevedo, que era professor da disciplina da História da Educação Física, né, aspectos evolutivos da Educação Física, a fazer um estágio no Flamengo. Então eu comecei na categoria sub-20 do Flamengo com os atletas 77, 78 e 79. Aí você pode falar de Júlio César, de Atirson, de Reinaldo, de Fernando, de Juan. Era essa galera e eu estava ali, né, como estagiário, Cássio, auxiliar de preparação física, Cássio. Era Cássio, Fernandes, Juniquito, era essa galera que... Alessandro, Alessandro, toda essa galera
que apareceu, né, no meu caminho, e eu olhava pros caras e falava assim, pô, eu queria estar aqui, eu queria ser, mas eu tô aqui. E aí o que eu fiz? Bom, eu não vou jogar, mas eu vou me qualificar para poder fazer com que os caras sejam os melhores possíveis e tenham chance para isso. Então eu concluí a minha graduação na universidade, também buscando especializações em treinamento esportivo, treinamento de força, parte de trabalho regenerativo, e me orientei a ser um preparador físico. Fiquei 5 anos no Flamengo. Nessa época você queria ser preparador Eu físico? queria ser o Paulo Paixão, eu queria ser o Moraci Santana, eu queria ir para a seleção brasileira disputar e ganhar uma Copa do Mundo. Sim, sim. É um sonho que ainda existe. Não como preparador físico, mas ainda existe. E aí, o que acontece? Eu vou para esse momento, né, dentro do início da carreira, como uma pessoa que está vivendo ali suas primeiras experiências, está trabalhando nos maiores clubes do Brasil, independente da época, e ao mesmo tempo estou ali buscando um aprendizado, porque a graduação acabou, mas as especializações também foram aparecendo, e eu venho a partir daí buscando um conhecimento em outras áreas também. Eu percorri mais um tempo trabalhando num projeto do Grupo Sendas, que era do Grupo Pão de Açúcar, e depois eu saí de uma forma muito inesperada. Aquilo me causou um impacto muito grande. Eu falei, pô, eu vou largar o futebol. Futebol ele é muito hostil, futebol é um ambiente às vezes inóspito, as pessoas acham que é tranquilo. O Luiz, antes a gente acabou que eu não falou, o Luiz é ex-atleta, jogou no Bahia, a gente sempre brinca, abertura, eu esqueci da abertura, né, o diretor Fabrício. Deixa ele, tá tão Não, vou falar, porque o Marcelo, o Luiz foi atleta de futebol profissional e ele tem 2 grandes momentos na vida dele. Ele foi do Bahia, ele saiu, depois ele conta a história, já contou em outro podcast, ele saiu lá de Itaperuna, foi jogar no Bahia, divisão de base, e chegou no profissional. E eu falo isso, que o teu sonho de ser jogador de futebol foi o meu sonho, e eu brinco, mas falo sério com ele, falo, cara, tu realizou esse sonho. O cara tem um gol narrado na voz de Léo Batista. Não, todo mundo que quis ser jogador de futebol sonhava no momento de chegar domingo em casa. E ele tem um outro momento marcante na vida dele, que ele acha que eu fico sacaneando ele, mas não é. Ele ajudou o Romário a fazer 1.002 gols. Ele fez um pênalti no Romário e o Romário bateu o pênalti. Você não pode ocultar isso, cara. Assim, o Luiz Fernando, ele fica com isso, ele guarda isso. Eu falo, meu irmão, tu tem uma história no futebol que muitos gostariam de ter. Essas emoções não podem ser segregadas. Você tem que levar para o pessoal, porque é importante as pessoas entenderem que o futebol se vive de muitas formas. Né? Porque quando tu falou futebol é muito hostil, eu olhei pra cara dele, porque ele sabe o que ele viveu também, entendeu? Não, a gente passa várias coisas assim. E em um determinado momento eu desisti de trabalhar nessa área e fui trabalhar na preparação física, na área de segurança pública. E assim, quando você trabalha na área de segurança pública, você trabalha com investigação também, você trabalha com área criminal, e eu comecei a trabalhar com ferramentas investigativas. A ponto de eu trabalhar na Polícia Federal, ABIN, Ministérios Públicos. E aí, numa das viagens, né, para o Ministério Público de Santa Catarina, eu estava entrando num avião e estava a delegação do Figueirense. E na delegação do Figueirense estava o Anderson Barros, que foi o gestor do Botafogo naquela época, hoje é o gestor do Palmeiras. E na época que estava no Flamengo também era ele, né? Na base era ele. E ele me olhou com um terno elegantíssimo, uma bolsa com um notebook, uma bolsa de couro, e falou assim, o que você está fazendo nesse voo? Eu falei, estou indo dar aula no Ministério Público de Santa Catarina. Ele falou assim, quê? Sobre o quê? Eu falei, sobre base de dados, sobre investigação, sobre isso, a ferramenta é assim, assim, assim. E o Figueirense tinha perdido um jogo da Copa do Brasil, o ambiente estava muito legal, e falou assim, outra hora a gente conversa. Passou aquilo ali, eu procurei me aprofundar cada vez mais no uso de tecnologia, entender como você modula uma base de dados, entender como você faz as pesquisas, né? Que na época eu fui entender o que era uma query, como é que você diagrama uma informação, como é que você faz uma análise de um histograma, como é que você faz uma análise temporal, coisas que eu nunca tinha visto na faculdade de educação física, nem na química industrial, nem em nenhuma outra área. Na vida eu não tinha visto nada daquilo. Mas eu fui vivendo aquilo ali no dia a dia, eu fui falando, cara, eu tenho que transpor esse conhecimento aqui pro futebol. E aí eu peguei essas ideias e levei pro Botafogo através do Altamiro Bottino, e o Altamiro vira para mim e fala assim, Marcelo, na próxima semana tá chegando um novo gerente, na época você não usava nem o cargo de executivo de futebol, e esse gerente vai avaliar a possibilidade da gente desenvolver um projeto juntos aqui, que foi o Projeto SECT. Falei, beleza, marcou a data, fui lá e me apresentei. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, é você? Eu falei, pô, sou eu. E assim, quando aquilo ali aconteceu, o mais bacana foi que quando eu consegui colocar as ideias na mesa e expor, ele reuniu todo o corpo técnico e falou assim,
o Marcelo tem a minha confiança e aqui ele vai ter a minha voz. Então, tudo aquilo que vocês produzem, vocês tragam o modelo de trabalho, o modo operacional que vocês usam no dia a dia e vejam com ele quais são as ferramentas, quais são as tecnologias que ele pode trazer para aplicar nessas rotinas de vocês. Daí ele começou a desenvolver uma gestão do clube numa plataforma via web, utilizar essas ferramentas, e a partir dessas ferramentas eu comecei a entender como funcionava um software, como funcionava cada hardware, como operava um comando, por exemplo, que poderia ser por voz, por teclado. E a gente começou a trazer tecnologia para o clube para várias áreas. Quando eu já tinha conseguido ali conectar com todos os membros da comissão, chegou um momento que eu falei, a pessoa mais importante é a pessoa que eu estou mais distante. Quem era a pessoa mais importante? O treinador. E aí eu falei, cara, como é que eu vou servir o treinador, sendo que existia um espaço gigantesco, a análise de desempenho sequer era não tinha, pensada. Não existia aquela época. E aí a gente começou a fazer... 2010, né? É, 2010. A gente começou a fazer... 2009. 2009 para 10... Mas isso aconteceu a partir de 2011, foram 2 anos. Sim. Isso não começou, tipo assim, hoje vamos começar uma pesquisa, a gente demorou 2 anos desenvolvendo a muitas mãos. Esses 2 anos foi só você com os membros da comissão técnica. Sim, para tentar entender como funcionou isso. E eu comecei a fazer isso e começou a ter um resultado muito satisfatório, porque as pessoas começaram a realmente entender, primeiro, que aquilo ali não era auditoria do seu trabalho, aquilo ali era possibilidade deles deixarem um legado para o clube, a possibilidade de uma relação, às vezes, até mesmo dentro do próprio departamento melhor, porque se eu tenho 2 preparadores físicos, um viaja com o time que está jogando e um está treinando quem ficou, eles tinham um canal de comunicação mais fluido. Se eu tenho equipes nas categorias de base, que cada um treina num CT diferente, treina num local diferente, existe um canal de comunicação mais fluido. Se eu tenho médicos que trabalham por escala, eles têm a condição de trazer ali um cronograma das atividades, uma sequência dos tratamentos, seja da posologia dos remédios. Eu comecei literalmente para atender as outras áreas. Só que chegou um dia que eu falei, bom, agora a gente tem que atender... Só para o pessoal entender, e eu como gestor trazendo para a prática, né? Existiam problemas nos clubes, não só na época no Botafogo, na base eu tinha esse problema, e em outros clubes do Brasil, que o médico era assim, departamento médico. Aí o médico tinha um que ia segunda, quarta e sexta, outro terça e quinta. Isso aí. Aí o jogador se machucou no domingo. A segunda era o médico Sidney. Você é o jogador. Eu chego e falo, não, tem que fazer isso. Eu ia embora, não deixava nada escrito, chegava o Marcelo, outro médico, na terça olhava e falava, não, vamos fazer isso. Ou então, onde é que ficou registrado o tratamento que ele fez, qual a posologia do remédio? E o ápice foi, um atleta do clube teve uma lesão. E a gente estava indo para uma intertemporada na Granja Comari. Isso foi o ápice, ali foi onde eu ganhei realmente autoridade no processo. Por quê? A gente tinha uma plataforma web que a gente permitia imputar objetos linkados e objetos embebidos, né? Objetos OLE. Eu nem sabia o que era isso, mas eu falei, cara, se dá para gravar isso aqui dentro, eu tiro uma foto, eu coloco ali, eu coloco um vídeo. Era uma plataforma que já existia. O que hoje é fácil. Nós estamos falando, volta a falar. Mas isso era da área criminal, da área de investigação, né? Desde a área de escuta telefônica, transação bancária. Eu falei, cara, se dá para fazer isso aqui para isso aqui, a gente muda, a gente troca os personagens. Eu troquei bandido por um outro personagem, jogador. Policial por outro personagem. E assim foi. E aí a gente foi tocando aquilo ali. E aí o que acontece? O atleta, ele tinha uma imagem de ressonância de uma lesão, da primeira lesão, e ele fez uma segunda imagem. Só que essa imagem da primeira ressonância estava no clube, a delegação viajou para a Granja Comari e a segunda imagem, um desses médicos da escala tinha levado para o seu consultório para avaliar posteriormente. Sim. Então como é que ele bota uma imagem do lado da outra e olha para uma e para outra se você não tinha nenhum laudo de sequência? E o que a gente fez? A gente digitalizou essas imagens, colocou na plataforma web, o médico conseguiu olhar na tela as 2 imagens. E antigamente a gente recebia um CD, um DVD, para colocar um player, né, de executar um arquivo, para ele poder rodar e ler aquela imagem. Então a gente precisou também criar players para executar esses arquivos, essas extensões de arquivos executáveis, para rodar, por exemplo, para ver uma ressonância dentro de uma plataforma. Isso já vem mudando. Ali, quando eu consegui mostrar que era importante ter os conteúdos todos registrados, os membros da comissão e os médicos se sentiram preservados. Falei assim, pô, tá tudo aqui. Eu posso até levar esse documento para casa, mas se ele está num ambiente integrado,
todo mundo acessa. E ali acabou o problema. E o atleta teve uma terceira lesão no início da intertemporada. Aí manda embora. Aí não, mas aí deu para comprovar por quê? Porque a gente já tinha estruturado a informação no ambiente integrado. Então, toda vez que a gente tem informação, essa informação ela tem que ser de domínio público, vamos dizer assim. Público interno. Interno. Né? Vamos dizer assim, E ela também precisa ter níveis diferentes de acesso. Né? Uma auditoria pelo nível de acesso. Por exemplo, a gente já tinha definido que, apesar de a gente ter um ambiente integrado, se eu tenho um departamento jurídico, eu tenho lá os modelos de contrato, os valores, quem é da área executiva, quem é da área jurídica, acessa esse conteúdo. O cara que é da preparação física não precisa saber aquele conteúdo ali, entendeu? Só que o cara que é o gestor, ele precisa enxergar a preparação física, a área de saúde, a área técnica. E como é que você sabe quanto foi investido, quanto foi treinado, o que foi feito ao longo do tempo? Quando um atleta chega na categoria de base aos 13 anos, ele passa 5 anos no clube, ele é promovido para a categoria principal. Quantos jogos ele participou, quantos treinamentos ele participou, quais foram os tipos de treinamento, quais foram as suas lesões, quais foram os aportes que ele recebeu de suplementação. Então, tudo isso para tentar entender assim, quanto custou esse atleta para você? Efetivamente, ele custou R$1.000 por mês? E mais, o Botafogo nessa época, na base, ele foi o primeiro clube, a importância vamos dizer assim, da análise dos dados do atleta como um todo, ele foi tão importante do profissional para a base, que a base, junto com as ideias que o Marcelo trazia e também com isso tudo, a gente conseguiu, o nosso atleta no Botafogo se apresentava na seleção brasileira com uma pastinha, aonde tinha um resumo de todo o histórico dele. E mais detalhado do último mês de treinamento. E entregava uma cópia pro treinador, uma pro preparador físico. Ou seja, em que status eu tô te entregando esse atleta? Né? Eu tô te entregando nesse nível de saúde aqui, nesse nível de integridade aqui. Nenhum clube do Brasil fazia. Hoje tem lá, pessoal, se fala. Hoje existem... Não existiu, foi o único... Hoje existem, inclusive, movimentos na contramão disso. Hoje é a Confederação Brasileira que manda para os clubes. O que ele fez. O que ele fez lá... Teve até um caso agora há pouco tempo do Pedro, né? Que o pessoal falou que ele se lesionou no Flamengo, devido à carga de trabalho que ele teve na seleção, porque ele estava vindo de lesão, aí ele foi servir a seleção, deram uma carga de trabalho maior. Quando ele volta, ele tem a lesão no Flamengo. Mas assim, em todos esses ambientes a gente sabe que esses controles de carga, eles existem. Às vezes é uma questão de comunicação. Sim. E muitas coisas, às vezes, acontecem de uma forma aleatória. Tem coisas que a gente não controla e a pessoa precisa entender isso. Na área de performance, muita coisa a gente não controla. O que a gente procura fazer é tentar mitigar e minimizar ao máximo o risco de gerar uma lesão no atleta. Em cima disso, você fazer essa análise completa dessa história que a gente contou aqui, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar falando. Tá ela é uma história muito bacana, grande, mas você acabou de falar um negócio que tem coisas que a gente não controla. E você foi um dos... o início da análise de desempenho, da análise do atleta, tecnicamente, você também parte, né? Hoje em dia tem os analistas de desempenho dos clubes todos e tudo mais. Isso também foi uma coisa que você foi um dos primeiros lá atrás. E existia uma discussão lá atrás muito grande, aquela coisa, o jogador deu X passes certos, o outro deu X passe errado, mas o que dava certo o passe ele era o volante que só tocava a bola pro zagueiro, e o que dava passe certo era o atacante que botava a bola lá era o meio campo que botava a bola pro atacante fazer o gol, que era o passe mais difícil, ele ia errar mais e acertar. Você lembra dessa? Como é que foi a formatação disso? Eu lembro, eu consegui resolver isso com uma palavra, de 4 letras, como. Era como o contexto existiu. Como aquilo aconteceu. Como foi a direção do passe. Como foi feito. Com que parte do corpo antes foi era feito. Só passe. Então, assim, o que a gente fez foi decompor um nível de um número, de uma métrica, em que contexto ele aconteceu. Como? Como isso aconteceu? E perguntando. Às vezes perguntando até para o próprio atleta. A primeira experiência que eu tive que me marcou muito foi quando a gente, na época, ainda usava GPS, que hoje já se usa acelerômetro. Acelerômetro mede a força gravitacional, que é a força G, são as frenagens, desacelerações, acelerações. E hoje já se sabe que é maior o controle do nível das desacelerações para evitar as lesões do que das próprias acelerações, né, do corpo poder resistir a isso. E a gente teve um movimento bem interessante com um atleta nosso, ele teve uma queda de quase 50% do volume de deslocamento de um tempo para o outro. E aí ninguém entendia o processo,
E aí todo mundo perguntando um pro outro, esse atleta cansou, faz uma análise bioquímica, esse atleta não jogou, olhando só o número de forma fria. E foi muito simples chegar para ele e falar assim, e aí, o que aconteceu no jogo? Falei assim, você não lembra não? A gente estava jogando contra o Palmeiras. E aí o Valdívia foi substituído, eu estava fazendo uma marcação individual nele. Depois que ele saiu, que foi no início logo do segundo tempo, eu passei a marcar na linha, compor, a gente jogou na linha baixa, eu não corri mais atrás de ninguém. Analisar o número friamente é uma coisa. Aí eu entendi que ali, por exemplo, você não pode analisar o número de forma absoluta. Primeiro entender o contexto, como aquilo ali aconteceu. E depois a gente entender que apesar dele correr 5.000 metros e o outro correr 10.000 metros, às vezes um cara que correu 5.000 metros pode ser muito mais intenso. Ou seja, um cara que entrou no jogo com 20 minutos para acabar o jogo, ele pode correr metade da distância ou um terço da distância e ter ações de muito mais intensidade do que o outro. Então assim, como aquilo ali aconteceu? Você pegar um número absoluto e tentar contextualizar. E para o jogo não foi diferente. Posse de bola. Temos 50% de posse de bola e o outro tem 50%, então empatou. Não efetivamente, porque eu posso ter da minha posse de bola, 40% da minha posse de bola no ataque e outra equipe pode ter 30% de posse de bola no ataque. Ou seja, eu acabei sendo mais eficiente, porque é mais interessante que eu tenha posse de bola onde? Na defesa do adversário. Né? E foi até um episódio bem interessante, quando o ex-presidente Maurício Assunção veio me perguntar, falou assim, pô, a gente melhorou no total de passes certos. Eu falei, nesse jogo não, presidente, sabe por quê? Porque o nosso volume de passes aumentou. Então, se a gente acertou, sei lá, 70 passes no primeiro tempo e a gente deu 100 passes, no outro a gente acertou 75, mas a gente deu 300 passes. Então, na proporção não foi igual. Então, quando as pessoas naquele momento olhavam o número de uma forma muito fria, eu comecei a conversar com todo mundo e falar assim, pô, peraí, não dá pra ser assim. Mas eu tenho uma coisa que eu vou te falar, o Luiz ia falar um negócio aí, fala que eu vou te falar um negócio que tu vai ter que resolver isso no futebol brasileiro hoje. Tem que resolver hoje? Hoje. Dá um papel na caneta aí. Vai dar a solução. Que tá me irritando muito, mas fala. Não, só porque eu lembro que esse brasileiro que ele falou que eu joguei foi o primeiro de pontos corridos, 2003. E eu lembro que ou o treinador de goleiro, ou o auxiliar técnico ficava na arquibancada, passe certo, passe errado, passe certo. Acabava, ia lá pro Evaristo, que era treinador, né? Aí resumia. Mas a análise não começou comigo. A análise não começou comigo, né? Eu tenho um pioneirismo dessa forma de olhar para o processo de análise. Quando você falar de análise, sabe como é que eu comecei a fazer isso funcionar dentro do Botafogo? Era eu sozinho num primeiro momento. Depois foram chegando outros profissionais. Depois o Sidney trouxe o Alf Assis, que hoje é o coordenador de análise de desempenho, um profissional que já está lá há 10 anos no clube. O Botafogo não tem esse nível de performance, esse nível de excelência. Não resistiu por acaso. Eu fico feliz de ver o Alf, eu fico feliz de ver o Rodrigo Mira, o Vinícius Bispo. Esses caras estão lá há 10 anos no clube. Eles começaram na base como estagiários e a qualidade deles, a dedicação deles, o nível de entrega deles também na sua qualificação dos seus estudos, faz que eles permaneçam. Mudaram as gerações, mudaram as gerações que eu falo dos atletas, mudaram os treinadores, mudou a gestão do clube e eles permanecem. O Alf começou lá, o Alf era estagiário, ganhava bolsa na base, sei lá, na época 200 conto. E aí eu comecei a ter um problema, pra tu ver como é que a gente conversava muito, né? O Marcelo no profissional, eu ia lá perturbar ele, o Altamiro, e eu na base, a gente conversava. O Anderson sempre deixou as portas abertas do futebol profissional. E aí a gente tinha a avaliação dos alunos, que a gente vai falar sobre isso, mas antes tu vai resolver o problema que eu falei. Mas a gente tinha a avaliação dos alunos. Ele tá dizendo. E aí, indicação, aquela coisa, aí o benemérito, o conselheiro, o amigo do vice de futebol indicava lá aquela mala lá que não jogava nada, que todo mundo tem um craque em casa. E aí, indicava. Tu fica rindo aí, mas é verdade. E aí, a gente fazia, na época começou aquele negócio de campo reduzido, não sei o que, hoje em dia é normal, mas na época também estava se mudando a forma de treinamento. E aí o moleque no campo reduzido fazia 7 gols. Campo reduzido, tá aqui. Aí o moleque chegava em casa e falava, fiz 7 gols no treino e fui liberado. Aí o Maurício me ligava, me xingando, o cara tá aqui reclamando. Eu falei, cara, como é que eu vou resolver isso? Já sei. Através de vídeo, análise. Cara, a gente tinha... Aí eu peguei o Alf, que o Alf tava lá já quase sendo mandado embora. Aí eu peguei o Alf e falei, Alf, você vai fazer só isso agora. Tá aqui, ó, coletes numerados. O moleque vai chegar, tu vai entregar o colete, tu vai anotar o número do moleque, o nome do moleque. Você vai filmar o treino. E vai deixar isso guardado. No dia que eu receber um telefonema
reclamando do fulano de tal. Na data tal, olha lá o Você vídeo. vai olhar o vídeo, você vai editar a imagem desses moleques, eu vou mandar O corte. o DVD, né, que a gente mandava. Meu irmão, a gente comprava pilhas de DVD, grava, e eu deixava lá no presar. Esse aí é o cara que reclamou. Aí ele via. Aí, meu Deus, o moleque é muito ruim. Lá pela Aí mandava. quinta vez já dá uma acalmada, né? Parou, né? Pararam de... a gente resolveu assim. Agora tu vai resolver uma outra questão nesse negócio de análise de desempenho. Eu tô afastado do alto rendimento já tem um tempo. Mas eu fico vendo televisão, esse negócio de debate, essas coisas, e fico vendo essas análises, os analistas hoje no mercado, e tem uma coisa que tem me incomodado muito, que é o negócio da assistência. Ah, fulano deu pouca assistência. Aí tem um rapaz hoje, que eu falei até o nome dele aqui que eu esqueci, que é o meio-campo do Corinthians, que é um gringo lá, um nome o esquisito. Rodrigo Garro. O Garro. Meu irmão, eu vi. Excepcional o jogador. Muito. Aí, que bom. Que Excepcional. bom. É sinal que eu tô afastado, mas não sou. O meio-campo não tô do tão- Corinthians, Véi, com ele, é bem eu vi- diferente, bem mais eficaz. Eu vi Tem a diferença entre eficácia e eficiência. É mais eficaz com ele. Aí eu vi 2 jogos do Corinthians. Esse cara pega a bola e ele deixa os abençoados, para não falar outra palavra, centroavantes do Corinthians, na cara do gol. Aí o cara erra. Aí no final da temporada, tá lá, assistência, 2, porque ele botou 20 vezes o cara na cara do gol. Mas ele criou quantas chances de gol? Mas tem isso na análise de desempenho? Tem, hoje? claro que tem. Criação de chances de gol. Tem chance de gol. Tem uma Então avaliação tem que de chance de gol. Tem que passar isso pro jornalista. Quem faz. Inclusive, Porque os caras só pegam assistência. inclusive, agora já tem um movimento com 2 instituições da área de TV que eu estou já desenvolvendo para fazer um curso exatamente para os jornalistas, para os comunicadores, para os comentaristas. Eu já tive, inclusive, comentando um jogo da Série B. Já tem uma coisa aí que daqui a pouquinho está saindo exatamente com isso, tá? Não dá para falar agora porque não está assinado. Porque, Marcelo, tu Mas não o que concorda que eu tá te errado falo? O que isso? eu te falo? As pessoas precisam entender mais, né, a leitura do que é um ato dentro da partida. O ato que eu falo é um ato técnico, um ato de movimento físico, né, um deslocamento, se é um salto, se é uma aceleração, se é uma troca de direção. Então essas ações dentro do jogo, elas precisam ser categorizadas. Então quando você cria as categorias de avaliação, você pode entender, por exemplo, que um atleta, ele... Por exemplo, o clube cruza muitas bolas para a área. É o clube que mais cruzou. O Vasco 2023 foi o clube com o maior nível de cruzamentos na Série A. Foi o clube com maior quantidades de bola dentro da área do adversário na Série A, mas não foi um clube que mais gerou finalizações. Por quê? Com bolas aéreas, por exemplo. Por conta da invasão da área. Então, assim, quantos atletas invadem a área? Quantos marcadores tinham nesse momento? Qual era o seu nível de imposição? Se você invade a área com 2, esses 2 estão atacando a bola no mesmo lugar, ou seja, os 2 estão correndo na direção da primeira trave, um corre para a primeira trave, outro corre para a segunda para despistar ali a defesa e ter uma chance melhor no confronto no 1 para 1. Então a gente começou a entender o seguinte: como é que essa bola invade a área? Essa bola pode invadir a área de várias formas. Ela pode invadir a área numa bola parada, alguém lança essa bola, pode ser num escanteio, num arremesso lateral, numa cobrança de falta. Essa bola pode invadir a área com alguém com a bola dominada e acelerar com essa bola. Eu domino a bola, eu sou um Garro da vida, entro na área e faço uma jogada, né? Saio ali do meio e ataco o espaço. Ou eu consigo dar um passe, né? Pode ser em profundidade, por cima da linha de defesa ou por entre linhas, e o atacante receber esse passe dentro da área. Então, assim, mais uma vez, como aquilo ali aconteceu? Então, um grande lance é entender que, às vezes, você está pecando numa fase só da situação, né? Da fase ali de finalização, mas o processo de construção você está fazendo. A bola está chegando. O resultado está chegando. E aí você entender também que você vai criar mecanismos para definir que na hora que a bola chegar, existe uma relação de conexão com os outros. Se ela está chegando com qualidade ou sem qualidade. Alguém tem que provocar uma desmarcação, alguém tem que provocar a largura da defesa adversária, ou seja, abrir o espaço, alguém tem que provocar uma profundidade, e aí a gente leva isso para sessões de treinamento. Mas não é só o número de assistências, as assistências esperadas ou gols esperados que vão definir. É esse processo que às vezes passa, por exemplo, quando a gente começou no Botafogo, eu levo isso para muitos conteúdos. Por exemplo, eu sou a equipe que mais desarma no Campeonato Brasileiro na Champions League. Não quer dizer nada. Por quê? Se eu só desarmo,
é sinal que a bola está com o adversário. Se eu mais desarmo, a bola não está comigo, a bola está com o adversário. E segundo, eu desarmo onde? Eu desarmo no meu campo de defesa, eu deixei o adversário no meu campo de defesa. Ou eu desarmo no campo de ataque, eu já tenho a chance de atacar mais perto do gol do adversário. Então o que a gente começou a fazer lá em 2010 e 2011? Tinha um campograma, um desenho de um campo, cada vez que tinha um desarme, eu desenhava um quadrado. E aquele quadrado ali representava o desarme. Então eu conseguia ver se os quadrados ficavam mais do lado de defesa ou do lado de ataque, do lado esquerdo ou do lado direito do ataque. Eu dividi primeiro o campo em 2, depois em 4, depois em corredores, para tentar entender onde estava acontecendo. Depois, quem faz a ação? Não sei, como é que eu registro isso se eu não tenho vídeo? Colocava o número do atleta, o número da camisa dentro do quadrado. Aí depois, com a edição de vídeo, pegar o vídeo, editar o vídeo, fazer um hiperlink. Dentro de um PowerPoint, você clicava no quadradinho, abria um hiperlink e entrava na pasta. A gente começou a fazer isso de qualificar Tu me lembrou, uma análise. Tu me lembrou do negócio. Tem uma história legal lá dessa época, que aí tu falou do hiperlink, eu lembrei de uma coisa. Acho que foi o Miro que falou, que a gente morria de rir lá, que aí criou o Marcelo, ele criava, tipo... Me corrija se eu estiver falando besteira aqui, mas resumidamente, por exemplo, eu sou lateral direito e eu vou marcar o Luiz, que cai ali pela minha área. Aí o Marcelo pegava as jogadas do Luiz e mandava para eu, lateral direito, ver. E depois do jogo mandava as minhas ações para eu ver. E aí a gente tinha nesse sistema se o atleta viu ou não e quantas vezes ele viu ou não. O primeiro lance era tipo assim, não adianta você mandar 3 jogos pro cara assistir, que o cara não vai assistir. Mas dizer assim, olha, a gente vai enfrentar o Luiz, tá? Os pontos fortes do Luiz são esses, tem que tomar cuidado. Eu mandava 2, 3 lances, 2 pontos fortes. Os pontos vulneráveis do Luiz são esses aqui. Tu vai tirar onda, vai pra cima do Luiz. Nessa situação aqui, tu vai jogar de fora pra dentro, ou seja, do corredor lateral pro centro do campo, ou então tu vai buscar o espaço nas costas dele. Aí o cara via lá 6 lances, eu começava a criar uma relação com o atleta. E depois mandava pra ele, falava assim, ó, isso aqui, ó, foi o que tu fez de melhor. Pois já começava a fazer um conteúdo para ele, né? E depois falava assim, olha, quer melhorar? Pô, dá uma olhada nesse conteúdo aqui, que às vezes num movimento que você deixou de fazer sem a bola, você não atacou o espaço, o atleta foi pro lado, ficou um espaço para tu entrar, que a gente chama no facão, e tu não atacou aquele lugar, tu não joga só com a bola. Tu quer pegar os teus lances com bola para parecer que jogou bem, e tu vai ter lá 40 segundos de tempo de bola. Imagina quanto tempo você vai ter que ter de jogo e quantos jogos você vai ter que ser titular para ter um volume. Então procura melhorar também nos movimentos onde você faz a equipe funcionar. Você faz parte de uma equipe. A gente saiu de um conceito de tática individual, inicialmente, para um conceito de tática setorial, depois para tática coletiva. Isso a gente faz até hoje. Aí o Marcelo mandava os vídeos e aí botava um negócio lá que o Marcelo conseguia ver se o cara viu. Isso veio da ferramenta que a gente fazia na auditoria da investigação. Aí ele botou. Aí eu não sei se era na época do Joel quem foi, que aí chegava essa informação no Joel. Ó, o Luiz viu 2 vezes o vídeo. O Sidney viu 5 vezes. O Marcelo não viu nenhuma. Aí nego ia no Marcelo. Pô, Marcelo, todo mundo. E o que tu achou do vídeo? Não, chegava assim, primeiro chegava assim. E aí, o que tu achou do vídeo? Achei legal, mas me fala do vídeo. O cara falou, como é que o cara vai falar do vídeo se o cara não viu o vídeo? Aí o jogador malandro, aí foi a segunda fase. Aí eu não sei se foi Somália, eu não lembro também quem. Eu acho que não foi Somália, eu não sei quem foi. Que aí chegou lá no Marcelo, cara, o cara viu 30 vezes o vídeo. Botou na mão do filho, o filho ficou clicando. Aí o Marcelo falou, agora eu tenho que descobrir quem tá vendo o vídeo, né? Não teve a história. Aí a gente já parte para um outro referencial, que é ver o MAC address da máquina, que é tipo CPF, né? Que a gente tem um CPF e todo celular ele tem, né, um código, né? Que é um ID dele, assim como todo computador tem o seu. Então, assim, e aí já desde a época que a gente estudava lá, se um celular passou por uma antena radiobase, então ele está num determinado deslocamento, assim, tem um ID ali, não é só o chip, é o aparelho que tem um identificador. Então é tentar identificar que tá fazendo. Mas no final ele fala assim, pô, por que você não tá olhando, se isso te ajuda? Ou então, pô, tu olhou 30 vezes, por quê? Porque tu achou legal? Não, o que tu entendeu, o que tu não entendeu? Ó, tá vendo esse treino que a gente tá projetando aqui, que vai acontecer daqui a pouco, 15 minutos? É em função daquilo que a gente viu daquele adversário, daquilo que eu te mandei, daquilo que você precisa melhorar. Então foi criando dentro de um ambiente de alto rendimento, um senso primeiro dos atletas promoverem em si um autoconhecimento das suas necessidades de ordem tática, de ordem técnica, de ordem comportamental no jogo.
E o que depois... o que falta muito até hoje no futebol é o atleta se ver, né, Marcelo? Mas hoje isso é muito comum já, muito mais comum. Hoje, inclusive, eles contratam consultorias, eles contratam analistas, principalmente os que os clubes não conseguem dar esse nível de atenção. Então, a gente já tem esse nível de serviço. Já está buscando Já isso. tem, hoje já tem uma análise personalizada e assim, tem vários tipos de serviço nesse nível. Mas o que eu vi foi que começou a acontecer de uma forma assim tão regular e os atletas começaram a se sentir tão confortáveis, entendendo que eles não estavam ali para ser auditados, tipo assim, olha o que tu fez de errado, não, olha como você pode melhorar. Sim. Eles começaram a se sentir confortáveis e assim, um via que o outro estava melhorando, o que tá fazendo? Eu tô me vendo, eu tô vendo a equipe. E acabava o jogo, eles já passavam lá e falavam assim, manda para mim o jogo, manda não sei o quê. Não, manda o jogo todo, manda, e para eles entenderem. Então, a mudar a cultura ali, né? Quebramos um paradigma, criamos cultura. E aí, ao criar a cultura, a ponto da gente chegar, por exemplo, com o Seedorf no Botafogo, e o Seedorf tá parando vendo os lances, e ele pediu, olha, pega esses lances aqui, e pega todas as vezes que eu dou o passe pro Lodeiro, ele não faz um bom domínio orientado, e quantas vezes ele perdeu a bola quando ele estava de costas pro defensor, eu falo assim, cara, chegamos no nível top agora, e aquilo ali, você fala assim, pô, aí sobem os meninos da base, e fala assim, se esse cara aqui tá fazendo isso, tá preocupado com um atleta que tem mais interações ali no meio campo, quem sou eu, cara pálido? Eu também não vou olhar. E a gente já começou a levar isso depois para as categorias inferiores, porque não tinha recurso inicialmente para atender todo mundo. E hoje os clubes precisam entender que o maior foco da análise de desempenho tem que ser na categoria de formação, tem que ser na base. Porque ali ele vai fazer um processo longitudinal de análise, de comparar o atleta com ele mesmo, e ele entender a partir daí que ele está no universo de análise, né, no universo da análise, de um universo de análise particular, onde ele precisa primeiro conhecer suas potencialidades, conhecer suas vulnerabilidades, que ele precisa ser treinado, ele possa a partir daí se desenvolver de uma forma mais robusta, né? Que ele fique mais competitivo. Porque hoje a gente tem uma relação de 3.000 para 1, o maior Enem que existe é o futebol, né? Você pode, sei lá, disputar medicina, engenharia, você tem 100 pessoas por vaga. Esse dado é interessante. Nos futebol são 3.000 para 1. E outro dia, 2 dias atrás, eu li que são 7.000 para 1. Eu falei, já mudou nessa ordem? Mas até então, pelo que eu sei dos estudos científicos, em média, são 3.000 praticantes de futebol que vão conseguir chegar a se tornar um atleta profissional e trabalhar em alto nível, né? E jogar com alto rendimento. E desses tantos ainda vai ter um nível menor ainda daqueles que vão ter uma remuneração, vamos dizer assim, altíssima. Então o que a gente está procurando através do processo de análise, e a gente depois leva isso para análise de mercado, é tentar fazer primeiro que o indivíduo ele perceba as suas necessidades de desenvolvimento. Depois que ele se entenda como parte de um organismo que muda constantemente, muda a escalação, muda a formação, muda o adversário. Hoje você tem 5 substituições, então você tem mais 2 atletas entrando em campo. Hoje os jogos não duram mais 90 minutos, eles duram 100 minutos. Então aumentou mais 10% da carga ali de tempo que os que permanecem em campo. Hoje são muito mais interações. Hoje você já sabe que você tem num jogo de futebol 2.600 tomadas de decisão, né? Enquanto por dia a gente toma em média 6.000 decisões. Num jogo só você praticamente 2.600. E já se fala de conseguir aumentar esse nível de controle sobre isso e até de produção de tomadas de decisões quando o atleta conhecer mais o jogo. Então você imagina, em 1h30 ou em 1h40 minutos, né, que é um jogo hoje, o atleta tomar essa quantidade de decisões e ter que ser assertivo e ainda ter que compor isso com o seu status emocional, com a sua saúde física, com a sua saúde clínica e com o seu nível de treinabilidade. Então a gente precisa ter um processo de desenvolvimento desse indivíduo, principalmente das idades mais jovens possíveis, com organização, com metodologia, com processo e com possibilidade de avaliação. Eu tenho 3 coisas para te falar, tinha 2, mas com essa aí eu vou começar com essa última. O Israel Teudo, uma vez eu escutei uma palestra dele, eu vou errar o time, a idade, mas mais ou menos isso. Ele falou que tinha um garoto na Inglaterra, no Sub-18 lá na Inglaterra, de um dos times da Inglaterra, West Ham, não lembro certo, que ele finalizava 0,8 milésimo de segundo. E que o time viu que ele precisava ser mais rápido na tomada de decisão da finalização.
E trabalhou, ele fazia em média 16 gols por temporada. Ele começou a finalizar com 0,6 milésimos de segundo e passou para 20 e poucos gols na temporada. Da mesma forma que o Roger, quando teve como treinador do Corinthians, ele pedia para que o time conseguisse virar o lado do ataque em menos tempo. E ele começou a entender que no máximo dava para melhorar em 20% desse tempo. Então, eu estou atacando pela esquerda. É óbvio que o adversário vai fechar o lado direito dele, que é o meu lado esquerdo de ataque. Onde vai ter espaço para atacar? Do outro lado. Então, qual é a velocidade de circulação da bola? Então, tudo que você tiver como objetivo, né, de uma métrica, você pode tentar correlacionar numa proporção. Eu consigo melhorar essa proporção, sim. De que forma? Através do tempo de ação. Qual o tempo de ação para ele fazer um mecanismo de drible e finalização? Ou de giro e finalização? E os estudos já mostram que até 20% é possível você melhorar. Mais que isso, ninguém conseguiu. Mas é mais ou menos isso que você está trazendo. E ontem eu estava com o Israel Teudo numa live, através do Universo da Análise, justamente para falar disso. Para trazer para o pessoal a referência de quantas decisões precisam ser tomadas e de como a equipe pode fazer com que esse atleta, além de tomar a decisão, tenha uma chance maior de ter menos pressão sobre ele. Se esse atleta, para finalizar mais rápido, ele precisa transpor 2 defensores, ou seja, ele precisa passar por 2 defensores, ele vai ter uma dificuldade maior. Mas se o Sidney consegue atrair a atenção do outro defensor, ele só precisa passar por um. Ele tem um cara que está na ação de combate, tem um cara da cobertura. O Sidney vai e tira o cara da cobertura, porque ele faz ali um movimento, né, dá o gato, vai, entra e sai, tira o defensor dali, e aí você consegue correlacionar isso. E as outras duas, trazendo para a modernidade do futebol, eu escutei o Luxemburgo, você deve ter escutado várias vezes ele falar de que o futebol está muito mimimi, e deu até o exemplo. Me explica. O contra-ataque é a transição ofensiva ou não? Não. Uma que ele falou, hoje é transição ofensiva e contra-ataque não são a mesma coisa. Ótimo. E outra, a gente tinha na minha opinião, um comentarista top, que hoje é o presidente do Vasco, o Pedrinho. Só que ele falava um linguajar muito técnico, muito teórico de quem estuda. E o futebol é muito popular. O Pedro foi aluno de uma das nossas turmas. Eu gostava sensacional, porque eu entendia muito o que ele estava falando. E o futebol é um esporte muito popular. Se você falar certo o linguajar na televisão, por exemplo, numa Globo, um jogo de 4 horas, Flamengo e Corinthians, muitos não vão entender aquele linguajar. Você acha que as pessoas também precisam estudar o futebol, igual você falou, que está trazendo aí a novidade? Bom, primeiro que essa comunicação. Primeiro que a questão da comunicação é importante, eu tenho que saber para que público eu estou falando. Né? Se não é um público que tem esse nível de conhecimento, é igual falar inglês para alguém que não entende inglês. Sim. Então tem que tomar um cuidado com isso. Primeiro eu tenho que conseguir trazer a atenção e falar sobre os fatos. Quando eu consigo mostrar verdadeiramente os fatos, eu consigo atrair e reter a atenção. Retida a atenção, eu posso tentar entrar num linguajar mais técnico, como a gente está desenvolvendo ao longo do tempo, Sim. que não foi criado nem por mim, nem por ninguém, que foi criado de forma coletiva, né? Não tem uma única pessoa. Inclusive existe um glossário hoje do futebol, que foi escrito por muitas mãos, mas foi encabeçado pelo Carlos Tiengo, que é um cara extraordinário, extra série, e assim é uma das referências que eu tenho. Inclusive foi ele que me indicou para os cursos na CBF Academy lá em 2015. Eu vejo que é importante entender o nível de profundidade que cada contexto tem, que para uma ação de jogo, para uma ação ofensiva ou defensiva, você tem um princípio sendo executado, você tem alguns subprincípios para você fazer aquela ação ali. Como é que eu tiro a bola da zona que tem mais gente povoando ali ao redor da bola? Eu faço uma desmarcação, eu gero uma linha de passe com aproximação. Então tudo isso são formas de você também construir para as pessoas a ideia de como resolver o problema. A ideia não é só ter um linguajar bonito. A ideia é mostrar que para aquela categoria ali de análise, você tem um processo que depende de princípios e subprincípios que estão no jogo. A partir daí, você fez isso, a pessoa consegue entender. E voltando na ideia simples da transição ofensiva e do contra-ataque, quando eu contra-ataco, eu roubo a bola. Eu tenho que pegar a bola para contra-atacar, né? Transição ofensiva, eu estou defendendo e passo a atacar. Eu saio da condição de defensor para a condição de atacante. Mas se eu pego a bola e vou em direção ao gol imediatamente, tentando o mais rápido possível chegar, seja surpreendendo o adversário, no nível mais vertical possível, e gero o quanto antes uma finalização, eu estou contra-atacando. Mas se eu estou pegando a bola num setor de ataque, por exemplo, e eu não consigo
a partir dali progredir, e eu volto essa bola para o meu campo de defesa, eu circulo essa bola depois para o outro lado do campo, e depois eu vou para o meio do campo, eu circulo para o corredor central, ali eu não estou contra-atacando. Porque o adversário já voltou, já se organizou e eu estou fazendo uma transição. Ou seja, eu estou transitando da condição de defender para a condição de atacar, mas eu não estou contra-atacando porque eu não estou sendo rápido, não estou sendo objetivo. Aí é uma transição. Aí é uma transição. Então a transição é sair de uma condição de defesa para uma condição de ataque ou vice-versa. Mas se você não está com verticalidade, com objetivo imediato a finalização e gerar não é contra-ataque. Resumindo, é isso. Explicado? Sim. Entendido? Não. Então vê se para de falar mal. E aí, ó, da nova sobre linguagem, isso que você falou, vou convidar também o pessoal para assistir depois, quando puder, a entrevista do Jael Teudo e do Altamiro Botino também, que a gente fez numa live lá no Universo da Análise, falando exatamente sobre tomada de decisão e coordenação científica sobre a área de saúde. É o que a gente está falando aqui. Está gravado, tem um conteúdo muito Fabrício, legal. Por favor, link na descrição. Bota lá, bota o link na tela para o pessoal poder acessar essa entrevista aí que é importante. Vamos trazer um pouquinho para nossa realidade? Vamos. Uma dúvida minha. Claro, eu Nós tenho temos- uma outra dúvida também para nossa realidade. Hoje a gente citou o Gibson Praça, né? Que ele trabalha junto na CBF, que elogiou e a gente elogia também sempre. Hoje, quando você falar de análise de desempenho e falar da área de ciência, da área acadêmica, você não pode ignorar o Gibson. Você chama de Gibson, chama de Gibson, mas cada assim... É igual o Arley e Varley, né? Mas assim... É chamar, olhar, você acertou. Não, mas né? ele é sensacional. um profissional de alto nível. Nós estivemos juntos poucas vezes nos mesmos ambientes, mas a gente interage em vários cenários. E assim, hoje, quando a gente tem algumas pessoas falando de determinadas áreas, a gente sabe quem está fazendo trabalho de excelência e o Gibson é um deles. E só para um testemunho do que o Marcelo está falando, não é só de entender, não. É de postura profissional. Tem uma passagem essa semana com ele, que a gente faz o curso de formação dos novos licenciados, né? Então o pessoal da academia que adquire uma licença da Academia de Futebol do Galo, ele não compra e abre. Ele não pode abrir sem antes fazer o curso. Né? No caso tô falando Gibson. por causa do Gibson. Então a gente tem um curso de formação. Então o cara comprou, ele tem que esperar ter o curso. Quando tiver o curso, que a gente fala de jurídico, fala de financeiro, marketing e tudo mais, e fala também da metodologia que está dentro do sistema que o Atlético desenvolveu e colocou lá, que o Gibson coordena essa parte metodológica. Integração base e academia. Isso, ele fala da integração das escolas com a academia. E foi agora, no último final de semana, era sexta e sábado o curso, e ele ia dar a aula na sexta, e a avó dele faleceu. E aí ele ligou em cima da hora, falou, cara, minha avó faleceu essa madrugada, eu não vou poder ir. Eu falei, claro, Gibson, tá doido, não tem problema nenhum e tudo. Prontamente, lá o Denis colocou, que é outro profissional sensacional, que é o do gerente de captação da base lá. O Denis falou, não, eu vou no lugar dele, eu cubro ele, não tem problema nenhum, porque é importante os novos licenciados verem que a gente tem realmente essa ligação com a base. Passou, falei, meus sentimentos e tudo mais, isso foi na sexta. Terça-feira, ele me manda um link, fala, Sidney, não é como tá presencial, mas eu gravei um vídeo com conteúdo do que eu ia falar. Se você achar interessante, manda para os licenciados. Aí que tá. Não é só o conhecimento. Eu falo assim, de forma frequente, que para você ser um profissional de excelência, a subserviência não te serve. Se você só entregar aquilo que te pedem, você também tem que saber o momento de entregar o além, né? Porque às vezes você pode acabar sendo inoportuno. Mas se você entregar só aquilo que te pedem, pensando que você vai ter empregabilidade com isso, você pode até se manter empregado, mas você vai ficar no mesmo lugar o tempo todo. Ou até um momento que alguém vai puxar a tua cadeira. Diz assim, pô, não serve mais. Alguém vai chegar e falar assim, só faz isso aqui? Sim. Então assim, eu vejo que proatividade, em muitos casos, ela é mais importante que reatividade. Para você ser bem reativo, você tem que ser pontual, ou seja, eu reajo ao teu pedido da forma mais rápida possível, da forma mais imediata possível. Mas não é eu só reagir de forma mais assertiva. Agora, quando eu consigo enxergar o cenário, eu consigo antever as situações e além de te mostrar o problema, te mostrar possíveis soluções, isso vai trazendo um nível de autoridade técnica para você,
que o gestor automaticamente fala assim, pô, eu tenho que estabelecer uma relação de confiança com esse profissional aqui. Sim. E aí vai dando cada vez mais autonomia. E é tendo autonomia que os profissionais conseguem se desenvolver e criar um legado na sua área. Só tendo autonomia. Mas você não ganha autonomia chegando com um cargo X ou Y. Sim. Você ganha autonomia tendo proatividade e tendo o cuidado de falar assim, o melhor que eu posso fazer é isso aqui. E entregar o melhor que você pode. A partir daí, a consequência de avaliação não é sua. Você fez a sua parte ali. E eu vejo isso com vários profissionais que simplesmente estão buscando, além de se qualificar, entregar para as pessoas aquilo que elas acreditam que vai ser útil, que vai ajudá-las. Que vai além do que pediram a ela. Que é, porque tipo, se você me pede, por exemplo, o teu carro está enguiçado, furou o pneu, né? Aí eu chego lá e falo assim, pô, Sidney, vamos ali que eu vou consertar o pneu. Só que eu percebo que você está sem um step na mala. E tu vai sair dali com um pneu remendado, coisa e tal, e já tem outro que eu tô olhando que vai estourar. Fala, Sidney, eu tenho um step aqui, tá meia vida, mas leva esse também. Entendeu? Da mesma forma, pô, leva esse relatório aqui, dá uma olhada nisso aqui, pega esse vídeo a mais aqui, pô, avalia esses dados de uma forma mais ampla. Quando tu tiver calma, dá uma olhada nisso. Mas leva contigo, mesmo que tu não vá usar, leva esse step aqui. E às vezes o step que a gente fala é um conteúdo que a pessoa depois fala assim, pô, por que esse cara teve esse cuidado comigo? Ninguém teve esse cuidado. Sim. Porque ele sabe que o sucesso dele também depende do sucesso do outro. Quando a pessoa tem uma atitude profissional nesse nível, ele está simplesmente dizendo assim, eu estou aqui lutando pelo meu sucesso, que depende do seu também. É um trabalho em equipe. Sim. Eu tenho um lema que é ninguém vence sozinho. Eu falo isso em muitos ambientes que eu frequento. E se você quiser construir qualquer coisa na vida ou no futebol, é impossível você fazer sozinho. Nenhum de nós é tão melhor que todos nós juntos. Com certeza. Juntos. Tem uma... que tu vai falar? Não, sobre um setor... Não. O Gibson não, só para poder... que ele faz parte do contexto. Tem um setor que está crescendo muito hoje nos clubes, que é o setor de captação. Sim. Né? O Denis, inclusive, disse que o Atlético deve contratar mais 5, 6 anos que vem, enfim. Esses captadores, eles também, observadores, eles também fazem análise de desempenho ou não? Ou eles só, assim, dominou bem, então, o passe dele é bacana, é pelo que eu vejo hoje, inclusive eu falo disso em alguns cursos e algumas licenças também. Primeiro, eles deveriam, na minha opinião, estar linkados com os departamentos de base, junto aos departamentos de análise de desempenho, para entender um perfil e não apenas atletas de destaque numa função ou na outra, ou numa capacidade ou na outra, um perfil que é necessário principalmente para preencher e organizar as lacunas que existem nos elencos de todas as categorias. Então eles precisam ter um processo de análise de desempenho, ou seja, que não depende que eles façam, mas que eles precisam entender como é feito e qual é o nível de necessidade que o clube tem. Depois, a partir daí, se eles puderem ter acesso a algum nível de ferramenta, que possa ser através de uma plataforma, que pode ser através de um software, o que quer que seja, que eles comecem prioritariamente a conseguir enxergar filtros. Ou seja, for uma competição, tem 10 equipes, tem 11 em campo, entram mais 5, são 16. São 160 atletas. Eu não sei se eu vou olhar primeiro os laterais, se eu vou olhar os zagueiros, eu estou sozinho lá para olhar. O que o clube precisa? Então é a análise de desempenho das equipes do clube que vai trazer pelo primeiro referencial. Qual é a posição prioritária? Segundo, quais são as características dentro daquela posição? Terceiro, dentro da mesma posição, você pode ter mais de uma faixa etária. Depois, um aprofundamento. Qual é o quartil de nascimento desse atleta? Ele nasceu no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, no quarto? Qual o nível de desenvolvimento maturacional que esse atleta tem? Qual o nível de acompanhamento que ele tem no clube ou naquela equipe? Ele tem acompanhamento de psicólogo, de assistente social? Qual é o acervo humano que existe para impactar no desenvolvimento desse indivíduo? Então ele pode também ter essas informações, tem tudo a ver com desempenho. Isso. Não necessariamente ele precisa ficar vendo os jogos, porque não é necessariamente uma análise de jogo, né? Não é necessariamente uma análise de vídeo, mas a análise de desempenho vai trazer muitos referenciais para ele entender, por exemplo, você chega num jogo, se você não sabe nem o que você está olhando, tudo serve. Se você não sabe o nome dos jogadores, como é que eu vou ver o de chuteira laranja, o de chuteira rosa, o cabeludo, de cabelo branco, o careca, né? O que está de brinco, o canhotinho, aquele rapidinho, mas peraí. Não é por aí. Então, tentar entender primeiro, para onde você quer levar, o que precisa lá. O que tem lá? Primeiro entender o que tem. O que tem é isso. Precisa de algo mais? Precisa. Como é que eu olho para isso? Qual é a ordem de prioridade?
Porque aí, por isso que os clubes estão aumentando a sua capilaridade, primeiro para enxergar o território nacional, que é um continente, mas também em nível regional. Né? Tinha clubes, por exemplo, o caso do Botafogo, clássico. O Botafogo tinha o Vitor Aurélio, coordenando a captação da base, com o Pedro Ivo e o Matheus Monteiro. Eram 3 concorrendo com clubes, às vezes, que tinham 10 observadores no Brasil inteiro. Eles ainda faziam atividade dentro do clube. Pô, eu tenho 3 pessoas puxando um cabo de guerra e eu tenho 10 do outro lado. Por mais que eu tenha 3 pessoas muito fortes, a força de 10, só o peso de 10 já é muito grande. Isso foi uma coisa. E daí a gente chegar ao ponto de mostrar dentro do clube que de 500 atletas que tinham passado pelo processo de seleção na captação com 3 avaliadores, 3 captadores, 200 daqueles que passaram por um filtro, 200 jogaram entre Série A e Série B pelo menos 2 anos. E desses 200, 20 dos mais valiosos em 2019, 5 poderiam ter ido para o Botafogo e 1 já estava no Botafogo, da ordem de 40 milhões de euros do montante que gerou a negociação desses atletas naquele momento. E o clube, na época, precisava entender que para ele, primeiro, reter esses atletas, ele precisava ter pagamento de bolsa de formação e alojamento, coisa que o Botafogo não estava fazendo. Então o Botafogo deixou de ganhar 40 milhões de euros. Olhou aquele atleta, mas não pôde dar aquilo. Não teve o mínimo necessário. Entende? E se você consegue olhar com 3, imagina se você tem 30 fazendo isso. Você começa a olhar o Brasil, que é um continente. E aí você começa, através de um processo de análise de desempenho, ter esses referenciais, esses filtros. Foi o que a gente fez. E eu falo disso, e o pessoal olha e fala assim, Aí, o sucesso de alguns processos, muitas vezes se dá depois de um determinado prazo, em função das pessoas entenderem também quais eram as dores. A análise de desempenho vem para fazer perguntas. Quais são as tuas dores? Sim. Né? E a gente entender que o mecanismo de desenvolvimento de um clube, principalmente de transição de base profissional, ele vai no entendimento do que não foi aproveitado ali, acabou gerando uma dor, porque faltou o atleta tecnicamente, faltou o recurso financeiro da sua venda, porque ele não chegou nem no clube. Ou então, quando ele esteve no clube, o clube, por não ter uma condição de oferta melhor, não conseguiu retê-lo, perdeu para o rival, ou perdeu para um outro concorrente na mesma série, numa Série A, que depois gerou um negócio de 3, 4, 5 vezes em ordem de milhões de euros que poderia ter gerado para o próprio clube. E o clube, do investimento mensal, anual, de alguns milhares de reais, perdeu muitos milhões. Sim. De forma, assim, muito rápida. Meu diretor, quanto tempo temos? Opa! Aqui, pra gente fechar, fala um pouquinho de tudo isso, da tua visão. A gente tem um grande problema hoje, né? Que é avaliar os meninos das escolas e direcioná-los ao clube, né? Isso hoje é feito muito de forma empírica, né? De visão, né? Eu acho que esse joga, eu acho que esse não joga, eu acho que... a gente conversou em off aqui, a gente vai pensar numa maneira, você tem uma ideia, a gente não vai falar aqui, a gente vai conversar isso depois, mas na sua visão hoje, qual o recado que você pode dar para o menino e para o pai desse menino e para o dono de uma unidade, e para o professor também, que são os 4 envolvidos nesse negócio, que o menino está lá na escola, e a gente sabe que o nível de um clube, às vezes ele é muito maior do que o nível de uma escola. Às vezes você tem um menino ali que, no meio daquele universo da escola dele ali, da escolinha dele, ele dribla 10, faz 20 gols e tudo, e quando ele vai pro clube ele não consegue nem tocar na bola, isso é a grande realidade. E às vezes você tem um menino bom mesmo ali, que ele vai ser aprovado pelo clube, né? O que você, como já viu milhares de atletas, já analisou milhares de atletas, análise de mercado, o que você pode falar para esse professor, para esse dono de escola, para esse pai, para esse aluno, que é o mais importante que um analista de desempenho olha no menino, para qual conselho que você pode dar para ele? Primeiro como é que ele participa no jogo nos momentos com e sem bola, né? Assim, não é só ele estar jogando com a bola no pé que ele está jogando bem, né? E não é só ele estar criando espaço também se ele não está conectado com o direcionamento das ações em campo. Mas assim, primeiro eu acho que vai no nível acima, né? Quando eu falo nível acima, é dos pais entenderem que a competitividade é muito grande, que não vai depender só de um fator de ordem técnica, nem de um fator de ordem física. Às vezes é um fator de ordem comportamental,
dos próprios pais não exercerem pressão sobre os filhos e, além disso, de alguns cuidados, por exemplo, como controle e higiene do sono que esses meninos e meninas podem ter. E às vezes eles estão de noite em casa, horas no telefone, com a luz na cara, dizendo para eles, olha, tá de dia, porque quando entra a luz no teu olho, tá dizendo que tá de dia, então você tá em estado de alerta. Então são vários cuidados de ordem de controle de saúde física e emocional. Mas muito além, que esses professores, que esses gestores das escolas de formação entendam a importância de respeitar uma metodologia, dessa metodologia estar linkada com o currículo de formação desses atletas e tentar adequar isso com o tempo que eles têm para a prática desportiva orientada nessas unidades, sejam escolas de quaisquer clubes, né, desses citados aqui, onde ele possa otimizar o tempo e depois disso ter um processo de avaliação constante para que ele possa fazer com que esse indivíduo, quando eu falo indivíduo é menino ou menina, tá? Se compare com si mesmo, com si mesma, ao longo do tempo, veja o nível de evolução em cada área, seja na área física, técnica, tática e comportamental, e a partir daí haja uma correlação com o que é feito realmente no clube. Então, o professor, o instrutor, né, o professor responsável por aplicar a aula ou o treinamento, ele precisa respeitar esses processos. E se ele tiver, numa ordem de grandeza, um gerenciamento desse nível de conteúdo, do controle de qualidade das suas ações, do nível de satisfação, porque às vezes você pode entender que o indivíduo executou bem aquela atividade de forma técnica. Você perguntou para o atleta quando ele chegou se ele está se sentindo bem, se ele dormiu bem, se está com algum problema em casa. Porque você percebe quando a pessoa fica mais introspectiva ou quando está muito agitada, tem alguma coisa que está mexendo com o lado emocional daquele indivíduo ali. Então assim, mudou o comportamento, foi para um extremo ou foi para o outro, chamar num canto, o que está acontecendo? Às vezes o menino viu o pai brigando com a mãe ou alguém da família está hospitalizado, isso também afeta emocionalmente. Mas muito além disso, cuidado no olhar, esse né? cuidado, mas muito além disso é ter o entendimento que os clubes, né, os clubes estão fazendo isso de forma séria, estão tendo um cuidado com a questão metodológica nas suas escolas de formação e que esse alinhamento da questão metodológica com a quantidade de tempo disponível, ele precisa ser otimizado e que para que aqueles meninos e meninas que estão lá treinando nessas escolas possam ter mais chances, eles vão ter que ter primeiro, um nível de desenvolvimento humano muito grande no sentido de um autocuidado, um nível de desenvolvimento do seu capital intelectual, e quando eu falo capital intelectual é tipo assim, é nas suas formas de pensar. E onde é que ele vai desenvolver a forma de pensar? Na escola formal. Então ele tem que também estar indo bem na escola para desenvolver a sua mente, desenvolver o seu cognitivo. E a partir daí ele consegue enxergar, né, mais soluções, tomar decisões na proporção que tem que tomar, mas decisões mais assertivas. Além disso, chegar e perceber que ele está num processo competitivo muito grande. Ele não está competindo com um ou com dois. Primeiro que ele compete com ele mesmo, ele tem que fazer a coisa certa de forma regular e constante. Depois, vai chegar no momento que ele vai competir com um N muito grande. Porque muitos sonham e querem ser atletas de futebol, independente se o resultado financeiro vai ser de milionário ou não. Quer ser um atleta de futebol, quer ser um jogador ou uma jogadora de futebol. Porém, para viver esse sonho, é necessário ter um cuidado muito grande com todos esses processos e respeitar as condições que você tem do treino. E também ter um cuidado de achar que se você treina, por exemplo, 2, 3 vezes na escolinha, se você fizer um trabalho de personal, jogar futsal, nadar, correr, pedalar, botar 500 atividades, você pode até aumentar o teu repertório motor. Mas será que isso está ligado, além do teu engrama motor, com uma condição de você estar realmente se desenvolvendo, treinando, ou está gerando um nível de desgaste, às vezes, para uma articulação? Você pega o Rodrigo Caio, por exemplo. Rodrigo Caio é um atleta de altíssimo nível. Poderia, sim, numa condição de saúde ótima, ser o zagueiro da seleção, um dos zagueiros da seleção brasileira. Mas o Rodrigo Caio, nas categorias de base, teve uma grave lesão de joelho. Então, assim, não estou dizendo que foi uma coisa desse nível, tá? Sim. Mas quantos meninos já vão desgastando as suas articulações porque não conseguem respeitar o processo que é dado a eles e o nível de exigência de acordo com a sua faixa etária. Porque tudo que está sendo feito é preconizado de acordo com a faixa etária, para que aquele suporte que ele tem
de ordem técnica e tática do jogo e dos treinamentos esteja alinhado também com a sua capacidade motora, com o seu nível de força, com o seu nível de resistência. E a partir daí ele consegue, né, se desenvolver e se destacando. Como você falou, não quer dizer que esse destaque dentro de um contexto que ele já está pronto para competir num outro nível. Porque do outro lado do muro, dentro do clube, já todos passaram por um processo seletivo. Então, primeiro, que ele comece a se comparar menos com os outros. Que o pai não olhe para o filho assim, meu filho driblou todo mundo, hoje fez 2 gols. Mas ele driblou todo mundo aqui. Ali, às vezes ele pode nem tocar na bola. Então, ele está melhor que ele mesmo em que proporção? Então, o olhar que eu acho que os pais têm que ter, e os filhos também, no caso, né, mas principalmente os pais, para ter um cuidado muito grande, é de olhar o filho por ele mesmo. E a partir daí, esse aluno, esse atleta que faz parte de um processo de formação, uma escola do Galo, de uma escola do Vitória, de uma escola do Botafogo, do Flamengo, né, clube que seja, que ele entenda que existe metodologia aliada a isso, que ele tem que respeitar o processo, que não adianta ele querer colocar o indivíduo para fazer determinadas atividades, sendo que o organismo dele não está pronto. Quando eu falo organismo, é de uma forma geral. Sim. Quando a sua mente não está capacitada ainda para reter aquele nível de atenção para a atividade e que aquele conteúdo ali está adequado. Ontem, falando com o Jael, e vi até uma pergunta do professor João Paulo Medina, ele falou exatamente isso, sobre a importância de você gerar treinamentos onde você primeiro consiga gerar um nível de atenção ótimo no indivíduo e depois reter pelo máximo de tempo. Por isso que os treinamentos começaram a acontecer em tempo reduzido, para você conseguir ter, não é o maior nível de intensidade, não é só o maior número de vezes tocando na bola que você diminui o campo, não. É para você, durante uma atividade, conseguir reter consecutivas vezes o maior tempo e o máximo de atenção de cada indivíduo. Então, e aumentar as tomadas de decisão. E aumentar a qualidade da tomada de decisão. Entendeu? Então, assim, é um pouco disso. É o que tu precisa. Viu, Fabrício? Fabrício, não. Você, seu Luiz. Aqui. Gente, estamos na nossa hora. Estouramos já aqui o nosso tempo. Cara, de novo, queria te agradecer muito por estar aqui. Agradecer o Luiz também, parceiro de bancada. Mas vou deixar esse final para o Marcelo. Pessoal que quer te conhecer, um pai do menino que quer, de repente, uma análise do filho dele, que eu sei que você faz esse trabalho. Então, como é que te acha? Onde você está? E, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz, Sidney, o amigo ali, como é que é o nome dele? Fabrício. Famoso Barbicha. Cuidado aí com esse conteúdo aqui é bombástico. Aos cortes. Hoje o pessoal que quiser encontrar o Marcelo Xavier, né, além dos cursos de qualificação, eu criei uma comunidade, um ambiente de comunicação através do Universo da Análise, no Instagram, Universo da Análise 2023. Comecei isso no ano passado, tem exatamente um ano que a gente começou esse trabalho, onde lá a gente desenvolve conteúdos com diversas áreas de conhecimento, mas também os cursos envolvidos com análise de desempenho, análise de mercado, análise de dados e também de uma forma muito especial um trabalho com consultoria e mentorias, né? Principalmente as mentorias para os profissionais que querem entrar nessa área da análise, seja de desempenho ou mercado. A gente também tem um projeto fantástico chamado Métrica de Campeões, onde hoje eu estou trabalhando com 4 cientistas de dados e um analista de dados, desenvolvendo conteúdos de análise de dados avançados. A gente já fez apresentações desses processos no Palmeiras, no Flamengo, Vasco da Gama, e a gente está vendo hoje que os clubes já estão se movimentando, só que assim, aquilo que está aparecendo agora, a gente já vem fazendo aí há algum tempo, né? Há 2 anos pelo menos, e há 1 ano eu montei um grupo de elite, uma galera de altíssimo nível. Eu chego a brincar com alguns deles e falo assim, tinha que trabalhar na NASA, não tinha que estar aqui, porque os caras conseguem, né? Otimizar muito a relação de tempo, espaço, conceito. A gente está construindo isso de uma forma bem interessante. E também tem uma série de outros profissionais que às vezes procuram o universo da análise para mostrar o seu nível de expertise, para mostrar os seus conteúdos, que a gente vem fazendo direcionamento. Em contrapartida, os clubes também acabam procurando o Marcelo Xavier, seja através da pessoa física ou através do universo da análise, para indicar profissionais que queiram iniciar num processo de estágio, para iniciar a sua carreira, seja na categoria de formação, até mesmo para seleção num processo de contratação para o futebol profissional, para o alto rendimento. Então, assim, a gente já vem fazendo esse trabalho com análise de desempenho há cerca de 15 anos. Eu vejo que a análise de desempenho ela começou de forma efetiva
praticamente 2009, né, quando a gente começou a criar essas rotinas de avaliação. E a análise de mercado ela começou em 2009, 2019, 10 anos depois. Ou seja, a gente tem aí 2019 para cá a análise de mercado, nos últimos 2 anos a análise de dados, com a ciência de dados entrando. Então, para você quiser conhecer um pouquinho mais disso, acompanhe o nosso conteúdo no Universo da Análise. Pode me procurar por lá também, mandar um direct, uma mensagem. Pode trazer também o seu conteúdo e pedir uma oportunidade, às vezes, para a gente apresentar, né, publicamente. E o que a gente pretende, como eu já falei muitas vezes, é dar vez e dar voz às pessoas que querem entrar no mercado do futebol ou que estão, mas que precisam ser enxergadas pelo seu nível de competência que elas têm. Só que não basta só o nível de competência. É o que o Sidney colocou aqui e o Luiz também trouxe em alguns momentos. A gente precisa entender que você tem que ter um nível de proatividade e um nível de coerência nas suas ações. Porque o mercado do futebol, tanto para os atletas quanto para nós profissionais, é extremamente competitivo. E você precisa estar preparado para encarar esse desafio. Se você quiser, procura saber um pouco mais através do Universo da Análise. A gente mantém aqui o contato através do que o Sidney trouxe aqui também, da gente falar, de elaborar inclusive processos, né, de avaliação, processos de análise voltados às escolas de formação, para esses clubes que estão trabalhando com excelência. E pode ser uma oportunidade para você também vir fazer parte de tudo isso. Valeu? Beleza, show de bola. Show. Vai lá, seguir lá na Instagram. Agora. Fabrício, por favor, bota o link, não esqueça. Gente, obrigado. Você que gostou desse conteúdo, por favor, se inscreve no canal, abençoado, se inscreva no canal, pega o link. Se você gostou, manda pra galera. Se você não gostou, manda também, pode cornetar, manda pra geral, não tem problema nenhum. O importante é que você espalhe esse conteúdo para que chegue a mais pessoas. Vai que você não gostou, mas seu amigo vai gostar. Então, por favor, não deixe de se inscrever, compartilhar o conteúdo. Lembrando que hoje, mais um episódio oferecido pelo Sistema Genesis Training, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e também do Museu do Flamengo, da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra os produtos exclusivos só lá na loja do Museu do Flamengo, onde eu sempre tenho que tomar o copo do Luiz. Essa caneca é um presente da loja do Museu do Flamengo para o senhor. O senhor vai levar para casa, depois o Fabrício vai botar na sacolinha para você levar para casa. Produtos como esse que você só encontra lá, saiu do Museu do Flamengo, vai cair na loja do Museu do Flamengo. Não deixe de ir lá conhecer o Museu do Flamengo. Semana que vem tem mais, toda segunda-feira, 19 horas, a gente tá junto. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Foi? Obrigado. Obrigado a você aqui. Que aula, hein?